Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 23. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais. Emmanuel vem comentar na lição 19 do livro Caminho, Verdade e Vida, na propaganda. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos na luz do Consolador meditem a elevada significação desse versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor, e dispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o Mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo ao outro, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissesse onde se poderia encontrar o Filho do Homem. Certa vez, a gente estudando o Livro dos Espíritos, a gente estava na Lei de Adoração, e tem uma parte desse capítulo que fala o seguinte, fala que não existe no mundo nenhum povo formado de ateus. Né? E a gente discutindo o que é o ateu. Normalmente o ateu é aquela pessoa que se decepcionou muito com uma determinada religião, ou normalmente com algum membro da religião, porque na verdade ele criou uma expectativa, criou uma ilusão de que se ia encontrar na figura do padre, do pastor, do presidente, seja lá qual é o nome, alguém perfeito, quando na verdade aqui na Terra não existe perfeição. Na verdade, a gente percebe até a preocupação em vários desses membros aí que dirigem as instituições de estar informando a nós que estamos no mesmo barco, tá? Eu estou aqui representando de alguma maneira o estudo, a divulgação da palavra, mas também tenho meus defeitos, tenho meus problemas. Então o que acontece? O chamado do Emmanuel hoje, em cima desse versículo bíblico aqui do Evangelho de Lucas, é falar assim, olha, como é que a gente faz para reconhecer o verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta, a gente vai pegar aquela passagem de reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Então não é pelo que ele está dizendo, pela roupa que ele está utilizando, pela forma como ele está se comportando, não é nada disso. A questão é, você começa a observar os frutos daquela pessoa, né? Aquela pessoa realmente ela está estudando, está divulgando e ao mesmo tempo está praticando. Mas a gente já vai adiantar que raramente você vai encontrar alguém que consiga praticar 100% do Evangelho. Aliás, se conseguisse praticar 100% do Evangelho, não pertenceria a esse mundo, já estaria em mundos mais perfeitos. Então, normalmente, você vai encontrar críticas, sim, em cima da figura do presidente da Casa Espírita, do dirigente de algum determinado trabalho, do pastor da igreja evangélica, do padre. Vai ser muito comum. Uma ou outra pessoa vai sentar, eu não gostei muito daquele padre por conta disso, eu não gostei muito daquele pastor por conta disso, por conta daquilo. Né? E o Emmanuel vem chamar a atenção aqui, primeira coisa, mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Você fica buscando aqui e acolá e, na verdade, você acaba não se encontrando em lugar nenhum e também não iniciando um trabalho em lugar nenhum. Agora, ele está falando mudar de crença, mas e outros? Há muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Vamos falar dentro da nossa própria religião mesmo. Eu vou sair daquela determinada igreja, eu vou sair daquele determinado centro espírita. A gente tem uma frase com a gente, que a gente usa aqui de coração, que foi até um espírito amigo que está sempre dizendo para a gente, fala assim, fazer o bem você pode fazer em qualquer lugar, mas compromisso de verdade você assume num lugar só. E o lugar que você assumiu o compromisso, você vai ter um grupo de pessoas ali que você vai ter que aprender a lidar por necessidade evolutiva de cada um. Agora, quando aquela pessoa é suscetível demais, né, se melindra com qualquer coisa,
vai ser natural que ela não consiga se estabilizar em lugar nenhum. Por isso que a gente pega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no Trabalhadores da Última Hora, para aqueles que souberem calar os vossos ciúmes, para que não deixar que a obra atrase, esses receberão o fruto. Porque, na verdade, o contato do ser humano é um contato difícil, não tem jeito. Nós estamos aqui, ó, ego esbarrando em ego, todo mundo carregando em uma parcela muito grande de egoísmo, tem que ser do meu jeito, da minha maneira. Se não for da minha maneira, não vale. A gente tem essa dificuldade muito grande. Então ele vem falando para a gente, chamando a atenção do seguinte: às vezes a pessoa fica trocando de casa, trocando de lugar e, na verdade, ela vai estar perdendo tempo e jogando oportunidades fora. Vale a pena, assim, a gente começar a escolher, bater o coração, é aqui que está meu compromisso, é aqui que está meu compromisso. Então eu vou falar que por mim, quando a gente fala da gente, nossas palavras têm mais força. Não foi uma, nem duas, nem 10 vezes, foram muitas vezes que eu discordei de alguma coisa dos dirigentes da minha casa. Só que a primeira coisa que eu falei, ó, sair daqui eu não vou. Eu vou continuar aqui. Ou eu vou continuar fazendo esse trabalho, né, de uma outra maneira, ou eu compactuar com esse tipo de trabalho. Prefiro que vocês façam, eu faço o meu aqui isolado. Né? Algumas vezes foi dessa maneira assim, outras vezes depois foi cedendo, foi abrindo e daqui a pouco trabalho. Mas uma coisa que eu coloquei aqui para mim: eu só saio da minha casa através da desencarnação. Ponto. Eu estabeleci isso para mim e acabou. Esse é o meu compromisso. Pode o mundo cair, eu só saio da minha casa, se tiver que ir para minha casa de cadeira de roda. E a gente tem como exemplo isso do coração aqui, o Chico Xavier, que ele o tempo todo, principalmente depois dos 70 anos de idade, que a gente tem muitos registros e imagens, né, muito vídeo dele, ele falou: não, eu não sou nenhum desprivilegiado não, porque todo mundo que passa dos 70 já tem mesmo as coronárias comprometidas. E eu tenho uma imagem linda dele com quase 90 anos, chegando no centro espírita, mas quase carregado, numa cadeira de roda, indo lá para o trabalho dele. Fala, até o último minuto que Deus permitir que a gente esteja vivo aqui, nesse corpo físico, a gente vai estar, sim, assumindo o nosso compromisso, adaptando o tempo todo, porque conforme a gente vai envelhecendo, né, o corpo físico não acompanha mais, ele vai também perdendo a vitalidade, a gente vai tendo que adaptar. Não posso mais fazer o que eu fazia antes, mas posso fazer até aqui, e vai adaptando até onde der para adaptar. Mas a gente tem que começar a ter essa preocupação do seguinte: a melhor propaganda que a gente vai fazer, né, do Evangelho do Cristo não é através de estudos como esse, não é através de palavras, é através dos exemplos. E os exemplos a gente vai vendo com o tempo, com a perseverança no trabalho, com tudo que acontece. Acho até interessante, né, que eu já peguei casos assim de pessoas: você ainda está naquela casa? Eu falei: como assim? Aquela casa é minha casa. Como assim? Né? E a pessoa, ela já rodou aqui e acabou não ficando em lugar nenhum. E até mesmo mudou de crença. Quando a gente vai falar mudar de crença, é mudar mesmo de sair de uma igreja e ir para outra, sair de uma religião e ir para outra mesmo. Igual a gente encontra, hoje tem várias denominações aí de igrejas protestantes. A gente continua tendo a igreja católica romana e a católica ortodoxa. A gente um sai de uma, vai para outra. Enfim, as pessoas saem mesmo. É todo um trabalho para ser feito do zero, né? É porque o que acontece, né? Algumas vezes eu cheguei a falar isso com alguns amigos, né? Falei, por exemplo, a pessoa começa a trabalhar entregando comida para morador de rua, para nossos irmãos que estão na rua. Aí daqui a pouco se afasta do trabalho porque está tendo dificuldade de relacionamento com um membro que também entrega comida na rua. Falei, então peraí, no coração dessa pessoa, em momento nenhum, o primeiro lugar esteve lá o morador de rua. Porque, pô, se ela tivesse focada no morador de rua, ela não estava nem aí pro rapaz aqui do problema. Ela tentava administrar da melhor maneira, falou, o foco é ali. E ia continuar fazendo o trabalho dela, né? Mas ela deixou, não quero mais ter o contato com essa pessoa. Então é uma dificuldade muito grande que nós temos aqui, mas nós vamos começar a colocar o seguinte na cabeça. O dia que a gente conseguir lidar, respeitar a individualidade, o pensamento de cada um que convive com a gente, seja no nosso lar, seja no nosso ambiente profissional, seja no nosso ambiente religioso, a gente está no caminho. Agora, quanto mais a gente exige que as pessoas pensem igual a gente como requisito para que elas convivam com a gente, mais mostra que a gente está distante do sentido verdadeiro do cristianismo. Vamos guardar isso no fundo do nosso coração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A gente agradece mais uma vez a Emmanuel pelas reflexões.